Talvez não seja a última, porque eu estou prevendo aqui que não vai dar tempo de ver tudo. Mas os 2 grupos apresentam hoje. O que ficar faltando, a gente deixa para uma aula extra, certo? Mas antes da terça. Deixa eu começar aqui a gravação. Aqui já está gravando. Já está gravando? Pronto. Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente está aqui para falar sobre o nosso último tema, né? Que na verdade são vários temas e que a gente vai tentar dar conta nessa aula de hoje. Mas se não for possível, a gente vai deixar para uma aula extra antes da última avaliação. Exatamente hoje vamos falar sobre a República, né? A República Brasileira, o direito da República Brasileira, a República que acabou de fazer aniversário, né? E tem algumas coisas a comemorar, outras nem tanto. Não sei se vocês observam aí a minha tela, a tela do Prezi, né? Estão vendo aí? A tela foi desenvolvida em cima de um quadro que é bem conhecido. Não sei se vocês já viram esse quadro. Os mais antigos vão se lembrar de uma nota lindíssima, uma cédula brasileira que já teve essa estampa. Não só uma cédula, mas um bloco, né? Os filatelistas aqui, que também não deve ter ninguém, que já teve esse quadro. Tem cruzeiro. Como é? Isso, exatamente. Acho que era 200 cruzeiros, era? 200 cruzeiros? Acho que era 200 cruzeiros. Uma coisa assim. Bom, esse quadro, né, na verdade, ele é chamado A Pátria. É uma tela de Pedro Bruno. Acho que saiu para você, não foi? Foi mal. Isso, não estamos vendo mais não. Espera aí. A Pátria de Pedro Bruno. E ela foi pintada justamente para mostrar alguns símbolos que marcam a nossa República. A gente vai falar sobre o direito, né? Mas, pontualmente, a gente vai falar um pouco também sobre essa pintura, sobre a arte, que, de alguma forma, nos diz respeito muito ao que as expectativas vividas naquela circunstância da proclamação da República, no passar das páginas da monarquia brasileira e a inauguração da nova era, certo? Primeiro, pessoal, a gente vai começar justamente pelos vamos dizer assim, os marcos legais e constitucionais que a gente precisa destacar nessa nova forma de governo. A gente tinha ainda, durante o Brasil Imperial, né, como a gente viu com o professor Ângelo, a influência da legislação de Portugal seguia a influência que o próprio Portugal, o próprio país, ex-metrópole brasileira, exercia sobre a antiga colônia, né? Então, não é por acaso que as ordenações do reino ficaram vigentes no país durante todo o Império, lá convivendo com alguma legislação que foi surgindo, né, de forma assim, específica do Brasil Imperial, mas ela era tão influente que até a República a gente verificou o seu vigor, né? Então, a gente, para demarcar como aconteceu em relação ao Império, a autonomia dessa forma de governo, o legislador, a primeira coisa que faz é exatamente a Constituição, não, é o Código Penal. O Código Penal republicano veio antes da Constituição, né? Quando a gente estuda direito constitucional, a gente geralmente coloca a Constituição é aquilo que dá cara ao Estado, é o que demarca exatamente a
a ruptura em relação ao modelo anterior, mas o legislador brasileiro, o Estado brasileiro, teve como preocupação primeira a construção de um Código Penal. E, como dizem que a pressa é inimiga da perfeição, a gente vai se deparar com um Código Penal muito mal feito, muito mal elaborado, né? Então, como a gente coloca aí, existem várias críticas, porque ele foi feito às pressas, né? Então a República foi proclamada em 1889, e em 1890 a gente já tem o Código Penal, né? Imagine como é que foi formulado esse Código Penal para substituir aquele Código Criminal lá do século XIX, que obviamente era antiquado, não se coadunava até com os ares republicanos que eram experimentados aqui no país pela primeira vez, ao contrário de nossos irmãos sul-americanos que já partiram para a forma de governo republicana desde a independência, via de regra. Vejam como esse Código Penal, assim, alguns pontos que chamam a atenção. Quando ele diz lá que não são criminosos, né, vocês vão ver direito penal, estão vendo direito penal esse semestre, não sei, já estão vendo direito penal 1? Já, professor? Sim. Alguns sim, né? Estamos. Estamos. E é uma das mais perturbadas que a gente tem. Direito penal é maravilhoso, né? É sempre muito emocionante. O que é que diz o artigo 27, parágrafo 4 desse Código Penal? Os que se acharem, não são criminosos, os que se acharem em estado de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime. Então, é como se o crime fosse uma questão de inteligência ou de sentido, né? Então, utiliza termos não técnicos, mesmo para a época, né? Então, há uma atecnia completa. E há uma preocupação que a gente já notava lá no Código Criminal Imperial. Veja que o primeiro título da parte especial é justamente dos crimes contra a existência política da República. Vocês devem ter percebido, devem ter prestado atenção, que o Código Criminal também tinha como as suas primeiras preocupações os crimes contra a independência, né? Então, a preocupação em dizer, olha, o que a gente tem como mais importante é definir, não vamos voltar para a monarquia. Como o Código Criminal dizia, olha, não vamos voltar para Portugal, então não vamos, tudo que for contra a independência brasileira, do Brasil, vai ser tido como crime, como algo abominável e absolutamente inaceitável, certo? Então, isso é algo típico de todos os códigos criminais, códigos penais. Você demarcar logo, ou em primeiro lugar, aquilo que você reputa mais importante. E quando os códigos são de épocas conturbadas, que marcam a divisão de eras em relação a formas ou sistemas de governos anteriores, isso é muito sintomático, né? O Código Penal atual brasileiro, ele tem como primeiro título, elenca como, em primeiro lugar, os crimes contra a pessoa, né? Não sei se vocês já perceberam isso. E, em segundo lugar, a gente vai ver logo mais. Bom, o título 8º desse código disciplinava também os crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor, né? O que hoje a gente vê como crime contra os costumes. Mas por que é que eu sublinhei isso, pessoal? Porque era também um código higienista, mas uma higiene social que se pretendia provocar. Quando se defendia a segurança da honra e honestidade das famílias, né, é claro que tinha em mente a mentalidade que tinha em mente o modelo que hoje a gente vê muitas vezes muitas pessoas defenderem, né, a da família tradicional brasileira, que a gente eu particularmente tenho dificuldade de imaginar qual seja essa família tradicional, se não a própria indígena, né? Porque tradicional mesmo o que eu enxergo como brasileiro é a família indígena, mas não é isso que se tem em mente quando se fala hoje em família tradicional brasileira. E o traje público ao pudor, né? Então a gente
a gente via um cuidado nesse Código Penal de 1990 em fazer com que as cidades pudessem se desenvolver livres daquelas ofensas à honra, ou ao pudor, ou aos costumes, né? Isso foi responsável também por uma segregação que já havia em relação aos escravos, né? Aqueles negros libertos, ou mesmo aqueles que não dispunham de posses, sendo mestiços, ou mesmo a sua minoria branca, mas era um código que destinava o direito penal ao papel que ele exerceu durante boa parte da nossa história, como a história do direito ocidental de forma geral, que era o de segregar aqueles que são considerados como escória ou como indignos de merecer qualquer cuidado, né? Então a gente tem um código mal feito e um código sanitarista, né, da sociedade. Esse Código Penal só vai ser substituído, na verdade, pela consolidação da Leis Penais de 1932 e depois pelo Código Penal da década de 40, que a gente vai ver mais adiante. Ou seja, foi um código que durou durante muito tempo, dos períodos conturbados ali no início da República, certo? Tranquilo até aqui? Ok, professor. E aí veio finalmente a Constituição de 1891, né? Depois do Código Penal. E é interessante a gente perceber que na Constituição a gente já tinha ao contrário do que a gente possa imaginar, que fosse um devaneio de Kubitschek, a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, já trazia a previsão, não de Brasília, efetivamente com esse nome, mas de uma capital federal que seria situada no coração do Brasil, no centro do Brasil. Vejam lá, artigo 3º, logo no início da Constituição, fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente, só 70 anos depois, demarcada para nela estabelecer essa futura capital federal, né? E, obviamente, teve que trazer a previsão de uma eleição para presidente, uma eleição direta para presidente da República, né? E um grande avanço, né, para que o próprio povo brasileiro estava, depois de 50 anos de monarquia, né, na verdade, mais, se a gente juntar todo o período da regência e primeiro reinado, segundo reinado, quase 70 anos de monarquia no país, a gente vai finalmente poder votar para presidente. Todo mundo? Não. A gente abandona o modelo censitário, né, do voto censitário, voto a partir de posses, que estava previsto na Constituição anterior, a primeira Constituição Imperial, mas a Lei Saraiva, que eu refiro aí para vocês, a Lei Saraiva de 1881, ela ainda vigente, quando passou a exigir a alfabetização de eleitores e candidatos, né, houve uma redução drástica do número de eleitores, porque a alfabetização ainda era inacessível para boa parte da população brasileira. E, por essa razão, de todo modo, os presidentes eram eleitos apenas por uma elite alfabetizada. Vejam os dados que a gente trouxe aí. Quando a Lei Saraiva começou a viger, o número de eleitores foi reduzido de 1.097.000 para um pouco mais de 117 mil, ou seja, a cerca ali de 10% do eleitorado originário, né? Então, 117 mil pessoas em 1886, um pouco mais que isso em 1891, pôde decidir, né? Não naquela ocasião, mas posteriormente, pôde decidir o presidente da República, né? Então, de todo modo, até a década de 30, o comparecimento para a escolha do presidente se manteve inferior a 4% da população. Se a gente fica estupefato com o pouco comparecimento, o pouco interesse hoje da população nas eleições municipais, por exemplo, né, o
grande número de abstenção ou de votos brancos em nulo, imagine que até a década de 30 esse número ficava limitado a 4% da população brasileira. 96% da população brasileira ficava à margem da escolha do governante do país. Tá? Interessante também que essa mesma Constituição, que tinha uma inspiração da Constituição, que sofria a inspiração da Constituição norte-americana, principalmente por influência do Rui Barbosa, ela também tinha áreas segregacionistas, né? Vejam que ela, por exemplo, excluiu do texto o dever do Estado de prestar educação. A educação não era papel do Estado mais, ou não, pelo menos não merecia um assento constitucional essa preocupação. E isso tem um efeito direto na própria perpetuação do poder numa elite que era alfabetizada. Se a educação não era constitucionalmente prevista como dever do Estado, era um privilégio de uns poucos abastados, né? Então, a gente via a perpetuação da aculturação ou do pouco acesso à educação por parte da maior parte destinada à maior parte da população brasileira, certo? Então, outro fato negativo que a gente precisa apontar aí também nessa Constituição. Seguindo a essa Constituição, nós temos o Código Civil de 1916, né, que foi obra de Clóvis Bevilacqua, vamos dizer assim, em total ou em menosprezo da influência de Teixeira de Freitas, né, lá dos idos do Império. Clóvis Bevilacqua vai efetivamente se preocupar com um código muito bem acabado, né, muito bem construído, né, fez uma boa obra, mas, obviamente, ele consolidava as mesmas preocupações com a proteção dos direitos patrimoniais, do individualismo próprio de sua época e que era decorrente da própria veia elitista que marcou o Império Brasileiro também, certo? Por isso é que se diz que, nessa esteira, o Código Penal era destinado aos pobres, enquanto que o Código Civil destinado aos ricos. Porque, afinal de contas, qual é o sentido de haver previsão de proteção à propriedade para quem não tem propriedade? Proteção ou previsão de cadeia de sucessão, né, entre herdeiros, se eu não tinha o que destinar aos meus descendentes, não tinha bem de herança a deixar para os meus filhos. Obviamente, o Código Civil se prestava justamente a disciplinar direitos que interessavam as pessoas com posses, certo? E aí eu quero destacar aqui para vocês, pessoal, um aspecto interessante do Código 16, que era o da linguagem. Isso foi, inclusive, tratado na exposição de motivos do Código de 2002. Sim, a gente teve um código que atravessou todo o século XX, com todas as modificações dos costumes. A gente teve algumas modificações, algumas alterações, obviamente, à lei original, a gente vai tratar dela daqui a pouco, mas um código que vai adentrar o século XXI até ser modificado pelo Código Civil de 2002. Mas no Código Civil de 2002, lá na exposição de motivos, Miguel Reale, né, um código que elaborou outro projeto desde a década de 70, ele revelava a sua preocupação com a linguagem, da seguinte maneira. Vejam o que ele colocou. O problema da linguagem do outro projeto preocupou desde o início os membros da comissão, lembrados de que, quando da elaboração do Código 16, tais questões prevaleceram, como com sutil ironia foi sublinhado por Clóvis, numa preferência pela forma, em detrimento da matéria jurídica. É uma crítica velada aí, porque havia tanta preocupação com a linguagem correta, ou a utilização de termos, inclusive sem muito emprego usual, que podem ter esquecido um pouco de tratar
da matéria propriamente dita que deveria ser disciplinada no âmbito do Código Civil. Embora seja belo ideal a ser atingido da composição dos valores formais com a técnica jurídica, nem sempre será possível atendê-lo, não se podendo deixar de dar preferência vez por outra à linguagem do jurista, sempre vinculada a exigências inamovíveis de certeza e segurança. Essa dificuldade, continuava Miguel Reale, cresce de ponto se lembrar que o anteprojeto conserva imutáveis centenas de dispositivos do Código Civil 16, onde o gênio de Rui Barbosa esculpiu as configurações normativas segundo impecável estrutura idiomática. Então vejam que um Código Civil que teve também inspiração de Rui Barbosa não poderia pecar no vernáculo, né? Mas aí qual foi a tarefa de Miguel Reale? Ele disse que o seguinte: bom, naquilo que eu podia modificar o texto para se tornar mais inteligível, para se tornar mais compreensível, eu mudei. Mas há alguns limites nessa modificação da linguagem, porque, por exemplo, eu não posso tratar de um outro nome, um mesmo instituto, sob pena de eu fazer crer que eu não estou tratando da mesma coisa. Por exemplo, para que eu vou modificar a utilização de termos horríveis como uso capião, né? Enfiteus, anticrese, se eu quero sinalizar para o mesmo instituto, o mesmo desenho institucional jurídico daquela coisa que eu quero tratar no Código Civil. Então, não havia sentido de usar uma palavra diferente. Então, nesses casos, Miguel Reale optou por manter a linguagem utilizada no Código 16, certo? Obviamente, foi modernizado. E aí, não apenas a linguagem, né? Vejam aquela preocupação que foi demonstrada na defesa da família, né? Dos valores da família, lá do Código Criminal, do Código Penal de 1890, a gente vê também no Código Civil de 16. Porque olha só como foi disciplinado o Código Civil em relação à família tradicional brasileira. Artigo 6. São incapazes, relativamente a certos atos, ou a maneira de os exercer. Inciso 2. As mulheres casadas enquanto subsistia a sociedade conjugal. A mulher era capaz até o momento em que ela casava, porque a partir desse momento ela era relativamente capaz, afinal de contas ela tinha que obedecer ao que o seu nobre e honroso marido definia como bom para a família, né? Isso se revelava de maneira muito mais evidente aqui no artigo 233, quando disciplina a real importância do homem na família. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete-lhe, inciso 4, o direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal. Sim, para que a mulher pudesse exercer uma profissão, ela tinha que... A mulher casada, né? Porque a mulher solteira, essa que fosse desviada da sua função normal, natural, né, de servir ao marido, a mulher casada tinha que pedir autorização para exercer uma profissão ou para, eventualmente, morar fora da residência do teto conjugal. Isso aí nem pensar, porque sofreria uma reprovação social insuportável. Mas aquela que ainda assim, se tivesse a ousadia de querer exercer a profissão, porque, afinal de contas, poucos maridos autorizavam, né, porque era uma pouca vergonha, elas tinham que ter essa autorização. Aí vocês vão dizer, mas isso é antigo, né? Início do século XIX, não deve ter perdurado muito tempo. Perdurou. Perdurou até a década de 60, quando, finalmente, a mulher casada foi reconhecido o direito. Primeiro, perdeu essa situação de incapacidade civil, né? E um pouco antes do chamado Estatuto da Mulher Casada, a gente também teve isso extirpado da redação do nosso Código Civil. Mas vejam, pessoal, como isso é simbólico, né? Um Código Civil que mostra, obviamente, formulado no início do século XIX, no início do século XX, acho que eu falei 19 sem querer, no início do século XX, mas que reproduz um modelo de família
absolutamente insustentável, né? E o que responde, em grande medida, pela postura que até hoje a gente reproduz, às vezes mesmo sem saber. Certo? Tranquilo até aqui? E olha, além disso, para preservar a família, a gente também tinha a consideração de distinção entre os chamados filhos legítimos, né, da família, né, dentro do ambiente familiar, dentro do casamento, e os chamados filhos adulterinos ou incestuosos. Os filhos fora do casamento, eles não eram passíveis de reconhecimento. Né? Professor, os que chamavam os bastardos? Que chamavam Isso, os bastardos? exatamente, os filhos ditos bastardos, né, os filhos adulterinos. Eles não podiam ser reconhecidos, portanto, muito menos podiam gozar de qualquer direito sucessório. Né? E isso em nome da proteção à família tradicional brasileira. Certo? Errado, né? Mas... Deixa eu fazer uma pergunta, amor. Pois não. Por que foi primeiro o Código Penal antes da Constituição? Porque a princípio a Constituição é mais importante que o Código Penal. É da Constituição que o Código Penal é uma consequência. Por que foi primeiro o penal antes da Constituição? Eu não entendi direito isso. Boa pergunta, porque se a gente for ver o Império, a gente começou mesmo com a Constituição outorgada, mas a Constituição veio antes, né? 1824, o Código Criminal do Império foi de 1930. Mas havia o desejo, a preocupação do legislador da época em formular logo tipos penais republicanos que obviassem a possibilidade de se retornar à época imperial. Né? Foi um controle social? Para controle social, sem dúvida alguma. Isso responde a essa preocupação. Vejam que também, no início da República, havia alguma conturbação, né, que foi, inclusive, aridamente combatida, né, em relação a eventuais tentativas de fazer ressurgir a monarquia. Mesmo movimentos não essencialmente monárquicos foram tidos como tais para serem reprimidos, porque convinha a repressão. Né? Tranquilo, pessoal? Entendi. Então, nós temos a Constituição, o Código Penal, a Constituição, o Código Civil 16, até chegarmos à Constituição de 1934. A Constituição de 1934, ela vai representar um marco, né? Talvez seja uma das constituições mais alvissareiras, né? Daquela época, então já trazia algumas novidades, né? Mas até ela surgir foi um longo caminho. Vocês devem se recordar que a década de 30 foi marcada por muita conturbação política, né? A gente teve o início de do governo Vargas, que inicialmente ele tinha a intenção de ser um governo provisório, né? Então, assim, ele foi um governo, inclusive, que começou com o clamor por uma Constituição, já que a Constituição de 1891 não se mostrava mais adequada, e o governo Vargas, naquela época, ele vai pretender desenvolver ou preparar o terreno para uma Constituição. Né? Mas veja só como é que esse governo começou. No decreto 19.398, lá na década do ano de 1930, logo no artigo 1º se dizia: o governo provisório, vejam bem, exercerá discricionariamente em toda a sua plenitude as funções e atribuições não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, até que eleita a Assembleia Constituinte estabeleça a reorganização constitucional do país. Dá para prever que o governo provisório não teve muita pressa, né, em constituir essa Assembleia Constituinte, né, porque assumia nas suas mãos
tanto o poder executivo como o legislativo, era um poder quase absoluto, né? Para que poder moderador, né? Se eu tinha o executivo e o legislativo lá controlar. Mas, veja que isso não foi o bastante. O poder judiciário federal, isso no mesmo decreto, dos estados, do território do Acre e do Distrito Federal, continuará a ser exercido na conformidade das leis em vigor. Beleza. Judiciário independente. Ótimo. Com as modificações que vierem a ser adotadas de acordo com a presente lei, a que instituiu o governo provisório, e as restrições que desta mesma lei decorrerem desde já. Ou seja, não satisfeito com o controle sobre o executivo e o legislativo, também sobre o poder judiciário era exercido esse controle. Então, é muito sintomático, né, que um governo provisório desse não tivesse muita vontade de deixar de ser provisório. A vedação era tamanha que havia até a proibição de apreciação judicial dos atos do governo provisório. Então, os atos do governo provisório não passavam por um controle de constitucionalidade, por exemplo. Certo? Tinham, portanto, uma posição superior às normas constitucionais. Né? Então, por essa razão, houve um descontentamento popular, dizendo, olha, queremos a Constituição, cadê a Constituição que não aparece? Cadê a Constituição? Até haver a Revolução Constitucionalista naquela década, que redundou, essa sim, finalmente, na Constituição de 1934. Certo? Antes da Constituição de 34, a gente ainda teve o Código Eleitoral de 32, mas sem muito destaque, já que a gente ia ter logo depois um outro Código Eleitoral. E até porque, até então, né, na década de 30, o colégio eleitoral era muito restrito, certo? Mas como é que vai se destacar a Constituição de 1934? A Constituição de 34, ela tinha a inspiração na Constituição de Weimar, que é justamente a matéria que vai ser apresentada pelo grupo 5. E agora é com vocês. A Constituição de Weimar vai apresentar primeiro, professor? Isso. É muita surpresa, muita emoção, muita emoção, né, para os alunos. Segundo que eu vou colocar aqui a apresentação, eu acredito que o Manuel está se preparando. Certo. Estou na espera aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Manuel. Aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Matheus acredito que ele vai apresentar os slides, né, Matheus? Pronto. Isso, muito obrigada. E aqui. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, professor Ângelo, também. Bom, como considerações iniciais, queria dizer que é a primeira vez que eu apresento um seminário na faculdade. Então, eu estou um pouquinho ansiosa, mas vai dar tudo certo. Bom, o tema do nosso grupo é a Constituição de Weimar. E vocês estão vendo o nome dos componentes que eu vou representar. Pode passar, por favor. Pode passar, Matheus. Obrigada. Bom, aqui nós colocamos de início essa linha do tempo, para que nós possamos fazer uma contextualização histórica. Antes de compreender o que foi e o que representa a Constituição de Weimar, nós vamos esclarecer esse contexto da Europa antes e a Europa depois da promulgação da Constituição. E aí, nessa linha do tempo, qual é o primeiro marco? É a Primeira Guerra Mundial, que ocorre justamente entre 1914 e 1918, e aí tem como essa protagonista, né, a Alemanha, e que junto ao Império Húngaro
é derrotada. E aí, essa derrota, ela traz consequências, porque os países vencedores se reúnem na Conferência de Paris e ali eles capitulam o Tratado de Versalhes em julho de 1919. E aí, com a vigência do Tratado de Versalhes, nós temos justamente o início da República de Weimar, em virtude da promulgação da Constituição de Weimar. E ali, né, um pouco depois, em 1933, Hitler, a figura de Hitler, assume o poder na Alemanha, e aí tem-se o fim da República de Weimar e a derrocada dos princípios da Constituição, que é nosso tema. Pode dar uma passadinha, Matheus, por favor. Bom, então, agora nós vamos falar do período de transição histórica. Então, como a República se instala com a promulgação da Constituição de Weimar, nós tentamos aqui trazer uma análise dos principais motivos que levaram a Alemanha a essa transição de sistema de governo. É uma mudança, assim, né? Digamos que, de certa forma, radical. E aí passou de monarquia, que é o chamado Reich, acho assim, e para a República Parlamentarista, justamente a Constituição de Weimar. E o quadro que vocês estão vendo aí, ele apresenta justamente uma síntese dos principais motivos que levaram ao surgimento da República. E, de um modo geral, nós temos 3 fatores fundamentais, que seriam a crise econômica, a crise política e social, que se instalaram na Alemanha justamente como essas consequências da derrota na famosa Primeira Guerra. E aí todo esse cenário, um cenário, nós possamos dizer assim, de efervescência social, vieram muitas imposições do Tratado de Versalhes, né, na Alemanha, e aí nós temos devolução obrigatória dos poucos territórios que a Alemanha tinha, né, suas colônias, e ela perdeu 1/8 da população e 1/10 do seu território, então foram perdas significativas. A Alemanha foi forçada a se desmilitarizar e, além do mais, ela teve que pagar uma compensação aos países vitoriosos. Então, chegou a conta, né? A vida sempre cobra a conta, chegaram os prejuízos de guerra. Pode passar, Matheus. Esse cenário, ele contribuiu, né, para que tivesse o contexto da hiperinflação, e aí o Kaysar, né, que liderava o Segundo Reich, abdicou e surgiu a República de Weimar. Agora, diante desse cenário caótico, um cenário digno de uma distopia, nós temos a República surgindo como uma proposta para recuperar aquela economia tão fortemente devastada e recuperar aquele semblante glorioso do povo alemão, né, de outrora. E nós temos aqui 2 marcos, primeiro em 6 de fevereiro, né, onde tem-se início a Assembleia Constituinte, com 423 membros, como mostra aqui o slide, e na cidade de Weimar, né, após 5 meses, a Constituição é promulgada. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, aqui nessa parte, nós trouxemos para vocês as 2 partes, né, da Constituição de Weimar, que são o livro 1 e o livro 2. A Carta de Weimar, ela é considerada um marco, assim, um símbolo, digamos, né, do movimento constitucionalista, que consagrou muitos direitos sociais, como a liberdade de expressão e garantias importantíssimas aos trabalhadores. E esse viés humanitário pioneiro foi de uma relevância tamanha, porque no decorrer do tempo, esses direitos foram sendo incorporados aos ordenamentos jurídicos de diversos países, inclusive o nosso país, né, Brasil, e que nós vamos falar disso mais na frente. E aí, o livro 1, ele passa a prever uma finalidade para o Estado, ele não se atém apenas em delimitá-lo e defini-lo. E
o livro 2, ele é uma parte, assim, que é bastante destacada da Constituição de Weimar. Aqui, nós temos a estrutura, né, da Constituição de Weimar e os fins da República. Aí aqui é aquilo que eu já tinha falado. O livro 1 do texto passa a prescrever uma finalidade para o Estado, não se atende apenas a delimitá-lo e defini-lo. Ele vem falar do constitucionalismo social, desse Estado que é um regulador. Ele passa ao Estado promotor de políticas públicas, ou seja, ele não ia ser só aquela mão que tudo controla, ele iria promover políticas públicas para o bem-estar da população. Pode passar, Matheus. E aqui, nós destacamos os aspectos que são encontrados, sobretudo, na análise do texto 2 constitucional. E aí, nessa parte, encontravam-se 5 capítulos temáticos que refletiam seu caráter pragmático: a pessoa individual, a vida social, religião, agrupamentos religiosos, educação, como vocês podem ver aqui, né? Educação, escola, vida econômica. E aqui nós temos direito à proteção e assistência à maternidade, direito à educação da prole, direito à pensão, e por aí vai, como vocês podem ver. E o catálogo de direitos fundamentais do povo, né, na Constituição de Weimar, espelha um compromisso entre forças político-ideológicas, uma junção, uma união ali, e daquela época. E aí se dividiam entre ideologias, né? Entre tendências liberais, social-democratas, socialistas. E, frequentemente, esse documento é entendido por muitos especialistas como um compromisso de classes. Inclusive, alguns autores acreditavam que a Constituição seria um caminho de transição pacífica, podemos dizer assim, uma travessia de paz para a construção do Estado Social, com bases marxistas, né? O qual superaria o modo de produção capitalista. Então, o que se tinha em mente, né, era isso. Pode passar, Matheus, por favor. Aqui nós trouxemos uma frase de Gilmar Mendes que diz assim: é a primeira Constituição democrática alemã, é pioneira tanto no estabelecimento dos direitos fundamentais como dos sociais. Vai ter influência em várias constituições a partir de então, como na do Brasil, de 1934, que será a primeira que irá tratar dos direitos sociais. Então, essa influência direta da Constituição de Weimar, ela influenciou também diretamente o nosso país, que é o que nós vamos ver agora. Pode passar, Matheus. O mundo respira Weimar, né? Por que nós colocamos isso aqui? Porque justamente para que fique mais claro a dimensão da influência da Constituição de Weimar para o mundo, né? São esses novos ares que se instauram, né, a partir da Constituição de Weimar. Pode passar, Matheus, por favor. E aí, por fim, né, nós vamos falar um pouco. Bom, especialmente no Brasil, a Constituição de Weimar inspirou a Constituição Getulista de 1934 e que, por sua vez, ensaia um Estado e arranjos constitucionais futuros, como, por exemplo, na Constituição de 1988. Lá no artigo 3º, por exemplo, ele estabelece objetivos que são fundamentais, que nós conhecemos hoje na República Federativa do Brasil. Ele evidencia um Estado inaugurado pela Constituição de Weimar, preocupado em realizar reformas sociais que almejem a construção de uma sociedade mais justa. Um Estado, é justamente o que eu falei ainda agora, né? Um Estado que promove políticas públicas para o bem-estar da população. E aí, outro exemplo que coloca muito assim a gente de frente para as influências da Carta de Weimar pode ser observado quando a Constituição brasileira delimita políticas obrigatórias, como, por exemplo, aqui, como vocês estão vendo, no artigo 196,
A saúde é direito de todos e dever do Estado. E aqui nesses outros artigos que vocês também estão vendo. Então, pessoal, não sei como é que foi, mas é isso, professor. Muito obrigada. Excelente, Emanuela. Perfeito. Alguém mais do grupo quer complementar alguma coisa? Foi muito elucidativa, dentro do tempo, está excelente. Eu gostaria só de tecer algumas considerações. Pois não, Matheus, e aí? Só falar assim, dentro dessa linha do tempo, a gente acabou não colocando, né, mas em 1918, né, ou seja, no ano que finda a Primeira Guerra, a gente tem uma revolução socialista, né, ou seja, uma tentativa de implementar, né, moldes lá da Rússia, né, é a época que a gente tem a Revolução Russa, uma tentativa de implementar nessa revolução socialista na Alemanha. Então acaba que essa Constituição vem impregnada de algum desses ideais, né? Quando ele falou, né, a gente tem, ou não, uma fragmentação política, né? Na instituição da Assembleia, a gente tem tanto, né, a social-democracia, quanto também a esquerda e a própria direita. De forma geral, acaba vindo e a respeito da questão da influência no Brasil, da influência em geral, né, a Carta de Weimar, ela acaba, né, sendo refletida em todas as constituições, a grande maioria das constituições que aparecem nessa guerra, né, porque essas cartas, elas surgem justamente na tentativa, né, vamos falar assim, a tentativa de reter aquele cenário também que aconteceu na Primeira Guerra. Então, aqui no Brasil, a gente tem duas influências. A primeira seria na Constituição de Vargas, como o professor falou, né, a Constituição getulista, e principalmente os direitos, né, do trabalho, né. Então, você tem a questão da carga horária de 8 horas, a questão das férias, enfim. E aí, depois da Constituição de 34, a influência marcante é na nossa Constituição, né, que aí a gente pode ver nesses três artigos. Então, a gente pode observar que, vejam só, nesses artigos, a gente sempre tem, dever do Estado. Então, ó, saúde é dever do Estado. Né? O dever do Estado, com a educação, será efetivado dessa forma. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente. Né? Então, o Estado, né, brasileiro, ele passa, né, da condição de regulador para haver políticas públicas, né? Ele assume um papel mais ativo na promoção do social. E vai muito em consideração ao contexto da época, né? A gente sabe que a gente tem a crise de 1929, né? Crise da Bolsa de Valores, né? Que tem a derrocada, né, do sistema liberal, né? E, consequentemente, a gente tem aqui os ideais do keynesianismo, dessa pegada do bem social. De certa forma, né? A gente incorpora esses ideais. E aí, para você ver a importância do Estado ser esse das políticas públicas. A gente tem o artigo 9 da responsabilidade, dizendo que essas obrigações institucionais, né, do Estado, elas não podem ser objeto de limitação. Isso pode até causar um impeachment por crime de falta de responsabilidade fiscal. Né? Então, para vocês verem a importância que os direitos sociais, né, ela adquire com a Constituição de Weimar. Então, a Constituição de Weimar, ela inaugura um fenômeno que nós chamamos de Constituição Nacional, né, junto com a Constituição, né, e que vai acabar irradiando grande maioria dos ordenamentos jurídicos contemporâneos. Então, acredito que essa foi a minha intervenção, professor. Qualquer questão, não sei para mais depois. Excelente, Matheus. Boa complementação. Professor... Eu vou só virar aqui da reunião tá. Para continuar a apresentação aqui do... Foi não, quem foi que falou? Carolina, eu também sou do grupo. Foi não. Só porque também, para complementar, uma outra coisa também que eu vi, assim, com umas outras leituras, vamos dizer assim, mais marxistas, tem uma outra visão de que, na verdade, a Constituição de Weimar, ela teria vindo muito para realmente colocar panos quentes. Isso que o Matheus falou no começo, né? Mas, assim, eu vi que tem uma outra leitura, que seria essa, né? De que, na verdade, é isso, ela seria mais para amenizar, acalmar os ânimos, né? Do que poderia vir. Dentro da crítica marxista que se faz, inclusive, as próprias modificações legislativas, né,
as modificações acontecem para, no fundo, manterem tudo como o sistema, como interessa ao sistema. São modificações pontuais, não são modificações estruturais, justamente para que o capitalismo se mantenha vivo, né? Isso aí foi uma tentativa da criação do Estado do bem-estar social, aquela famosa frase. Exato. Mas veja, é só uma coisa para pontuar. Já está aparecendo para vocês o slide, né? A Constituição de Weimar, né, ela vai trazer esse aspecto de construção social, de construção de um Estado social, né, mostrando que aquele Estado liberal lá do século XIX, das revoluções liberais burguesas, não se sustentava mais no século XX, porque o Estado não poderia se omitir a ponto de possibilitar um endividamento extraordinário, de permitir o empobrecimento de boa parcela da população sem uma intervenção mínima, né? A partir de apenas uma intervenção mínima daquele que se reputava no século XIX como as únicas obrigações verdadeiras do Estado. O Estado tinha que intervir mais. Só que a Constituição de Weimar foi um marco, né, como a gente colocou aí, no movimento constitucionalista de garantia dos direitos sociais, trazendo capítulos específicos sobre direitos sociais, mas vejam, ela não deixou de centralizar o poder nas mãos do presidente do Reich, né, do Reich alemão. E tanto é assim que a Constituição de Weimar, com todas essas conquistas que a gente observou, né, que Emmanuel falou, Matheus complementou, ela vai permanecer sob a égide nazista de Adolf Hitler. Há uma porque esse centralismo interessava a ele, né, como Führer. Mas também porque Hitler, como Führer, pouco se importava com a Constituição. Na verdade, a Constituição ele fazia dos modos que ele queria, como bom líder autoritário que era, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção, agora voltando para a nossa Constituição de 34, que teve influência, recebeu influência. Foi não? Me desculpe, só antes do senhor falar sobre isso, posso fazer só uma intervenção bem rápida? Claro, até, obrigado. Só a respeito disso que eu estava falando, né, da centralização, né, a gente até destacou no nosso relatório que havia uma contradição muito grande entre esses. Então, enquanto o livro 1, ele era uma postura mais liberal, realmente, que representava essa questão da centralização do Estado, o livro 2 não, né, o livro 2 ele tinha um socialista, né, que trazia os direitos sociais. E aí, dentro dessa perspectiva, né, da centralização do livro 1, como o senhor falou, né, a questão de Hitler, né, ele surge apoiado justamente num próprio artigo dessa Constituição, que, se eu não me engano, é o artigo 48, né, que diz que o presidente pode, por decreto, vamos, assim, né, democraticamente. Cortou muita coisa que você falou aí. Mas eu para entender aquela parte, né, que do artigo da Constituição, enfim, né, Hitler acaba utilizando, né, desse artigo que fala que o presidente pode governar somente por decretos de emergência. É basicamente isso. Exatamente. E veja como é que se constituía um Estado social, né? Na verdade, é um Estado corporativista, aliás, corporativo, como a gente coloca aqui. A nossa Constituição de 34, ela deixou um pouco de individualismo de lado, né, que era a tônica do liberalismo do século XIX, e que influenciou, como a gente viu, o Código Penal de 1890, a própria Constituição de 1891, né, o Código Civil, e ela vai trazer justamente a figura do corporativismo. E vejam como ela é interessante, né? O artigo 23 da Constituição de 34 diz o seguinte: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais da forma que ela é indicada. Então é interessante, quando a gente disciplina que organizações profissionais são essas.
Os deputados das profissões serão eleitos, de acordo com o parágrafo 3º desse mesmo artigo, na forma da lei ordinária por sufrágio indireto das associações profissionais compreendidas para esse efeito e com os grupos afins respectivos nas 4 divisões seguintes: lavoura e pecuária, indústria, comércio e transportes, profissões liberais e funcionários públicos. Vejam que hoje a gente tem uma divisão do Congresso mais ou menos assim, não tem a bancada ruralista, não tem a bancada da bala, não tem a bancada evangélica, né? Lá era algo institucionalizado e, obviamente, com uma paridade maior do que a que existe hoje no nosso Congresso, né? Esse é o corporativismo que a gente verifica. Existia a defesa de interesses corporativos. E essa defesa era legítima porque trazia no bojo de um mesmo Congresso interesses diversos, contrapostos muitas vezes, mas que, no final das contas, formularia algo melhor para o país, para a nação, certo? Esse foi um aspecto que a gente observou no âmbito da Constituição de 34. O outro era justamente isso, que trazia realmente de relevo. Ele foi o primeiro a prever o voto das mulheres, né? Então, obviamente, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte, há iniciativas pioneiras nesse sentido, né? Mas no âmbito constitucional, o voto das mulheres foi previsto pela primeira vez na Constituição de 34. Voto secreto. Então, para se contrapor, por exemplo, às práticas coronelistas do voto de cabresto, né, o voto cantado, imposto pelo coronel, a Constituição de 34 criou a Justiça do Trabalho e foi a primeira, por isso um carinho especial em relação a ela, a estabelecer a regulação da ordem econômica e uma seção específica do Ministério Público, né? O Ministério Público, que na Constituição de 1991 foi absolutamente esquecido, né? Foi lembrado ali apenas para a definição da composição do Supremo Tribunal Federal, porque um dos ministros era o Procurador-Geral da República, na época o chefe da instituição, né? O equivalente à época. A Constituição de 34 não, vai trazer especificamente uma seção para o Ministério Público, certo? A gente está no finalzinho da aula de hoje, então já vou passar para o grupo o grupo que vai tratar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vou interromper aqui para vocês concluírem. Com isso, pessoal, a gente vai deixar a continuação dessa aula para um outro momento que eu vou avisar lá no SIGA como aula assíncrona. E aí eu coloco lá de surpresa, quem puder participar já vai nos brindar com essa participação. O grupo pode falar. Professor, repita Oi. aí de novo esse negócio da atividade surpresa, por favor. Não, atividade surpresa não, é minha aula surpresa, entendeu? É uma aula assíncrona, que eu vou colocar depois no SIGA, mas quem quiser participar, eu vou colocar o link lá, sabe? Pode ser num sábado, domingo, madrugada, o horário que eu tiver disponível. Não é para ter medo. Licença. Pois não, Isabel, pode começar. Tá dando, só queria confirmar se tá dando para me escutar direito e tá dando para ver a apresentação também. Perfeito. Tá tudo ok? Ok. Então, o nosso grupo, ele pesquisou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi uma declaração publicada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948. E para iniciar com a contextualização histórica, é interessante ressaltar que o tema direitos humanos ele foi tratado ao longo da história de uma maneira muito regionalizada até essa declaração universal, ou seja, não foi, digamos assim, os direitos humanos, esse tema não foi universalizado. Como a gente pode verificar na própria Revolução Francesa, que trouxe como lema igualdade, fraternidade, igualdade, e na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Mas, mesmo assim, o mundo, em especial a Europa, ele foi palco de duas grandes guerras mundiais no século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que, como se espera de uma guerra, infelizmente ocasionou na morte de milhões de pessoas e, consequentemente, foi cenário de inúmeras ações que desrespeitavam os direitos da pessoa humana. Em especial a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que trouxe como uma grande, digamos assim, figura de destaque o Hitler, que seria o Terceiro Reich, que defendia a ideia, junto com os nazistas, de uma raça pura, uma raça ariana. Portanto, aqueles que não se enquadrassem nesse grupo seriam exterminados, seriam alvo de tortura ou escravização, enfim. Como, por exemplo, os próprios judeus, os negros, ciganos, pessoas com deficiência, todos eles foram vítimas de, digamos assim, uma exterminação em série. E, como resultado dessa guerra, mais de 9 milhões de pessoas morreram. E, ao final da guerra, foi instituído o Tribunal de Nuremberg, em 1946, exatamente para julgar esses nazistas que cometeram todos esses crimes. E nesse tribunal ficou bem claro como essas ações elas feriam, obviamente, a pessoa humana. Por essa razão, foi instituído o Comitê de Direitos Humanos, que basicamente tinha como objetivo elaborar a Declaração Universal de Direitos Humanos, que seria uma declaração que traria uma série de direitos e liberdades, de modo a que as nações compactuassem com aquilo e procurassem promover a paz, a fraternidade, evitando guerras e talvez até mesmo o extermínio da humanidade com a questão das bombas atômicas. Então, é interessante ressaltar que os direitos humanos, na verdade, não é um conceito tão fechado assim, nem mesmo há um consenso entre os doutrinadores quanto a esse termo. Mas nós trouxemos a conceituação do causado-filho, que entende que seria um conjunto de direitos, positivados ou não, cuja finalidade é assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana por meio da limitação do arbítrio estatal e do estabelecimento da igualdade nos pontos de partida dos indivíduos em um dado momento histórico. Entretanto, como eu já citei anteriormente, os doutrinadores eles não têm um consenso quanto ao que seria direitos humanos e qual termo adequado para se referir a esse tema. Por essa razão, a majoritária doutrina moderna constitucional ela vai rechaçar alguns termos, como, por exemplo, direitos civis, liberdades públicas ou liberdades fundamentais, para se referir a esses direitos humanos, exatamente porque ou eles são muito restritos para que se possa definir o que seriam os direitos humanos, ou mesmo eles são muito, digamos assim, genéricos para, de fato, abordar o que seriam esses direitos fundamentais. A própria Constituição brasileira ela oscila na utilização desses termos para se referir a esses direitos fundamentais, como a gente pode ver no caso do artigo 4º, é utilizado o termo direitos humanos, já no artigo 60 é utilizado o termo direitos e garantias individuais, no artigo 68, direitos individuais e assim por diante. Mas há, de certa forma, a ideia de que os direitos humanos seria, de certa forma, sinônimo de direitos fundamentais. Ainda que, como eu já falei anteriormente, não há um consenso de fato de que esses termos são aqueles necessários ou que de fato abrangem a ideia trazida por essas garantias fundamentais. Em relação à natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, gostaria de ressaltar o contexto histórico, né, que a declaração ela foi elaborada e aprovada. O mundo ele tinha saído, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial e estava se iniciando o contexto da Guerra Fria, né? Estados Unidos contra a União Soviética. Então, isso obviamente iria gerar conflitos em diversos países, como de fato gerou. E também diversos estados estavam passando por conflitos, como o caso da África do Sul, com a apartheid, que gerou uma segregação racial intensa. E por essa razão,
diversos estados, eles basicamente não apoiavam essa aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a África do Sul e a própria União Soviética. Eles não eram a favor disso, exatamente porque acabavam por adotar ações que iriam contra esses direitos e liberdades apontados na Declaração Universal. Por essa razão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi considerada um documento não vinculante, ou seja, não iria gerar uma obrigação jurídica, uma obrigatoriedade jurídica. Como é apontado na própria fala da Eleanor Roosevelt, ela participou do comitê que elaborou a declaração, e na fala dela, ela diz que a declaração não é um tratado, não é um acordo internacional. Ele não é e não pretende ser um instrumento legal que contenha obrigação legal. É uma declaração de princípios básicos de direitos humanos e liberdades. E é basicamente essa ideia que uma corrente doutrinária defende, que por não ser um tratado, uma convenção, a declaração ela não gera obrigação, ela é tão somente um instrumento de orientação para os estados. No entanto, tem uma outra corrente doutrinária que defende exatamente que a declaração ela tem sim um caráter vinculante de obrigatoriedade jurídica, porque ela seria atrelada, ligada à Carta da ONU, que esse sim seria, de fato, um documento vinculante que gera essa obrigação. Mas, considerando a ideia de que a declaração é uma orientação, não, digamos assim, um documento obrigatório, surge, então, uma necessidade de assegurar que esses direitos e liberdades trabalhados ao longo da declaração, eles fossem, de fato, implementados pelos países e cumpridos. Ou seja, é preciso que haja uma juridicização da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é por essa razão que são elaborados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e também o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como eu vou falar mais na frente. Esses pactos, eles vão incorporar os direitos presentes na Declaração Universal e vão exatamente apresentar esse caráter jurídico obrigatório e vinculante aos estados que procurarem aderir a ele. No caso do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a aprovação se deu em 16 de dezembro de 1966 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas ele só entrou em vigor quase 10 anos depois, em 26 de março de 1976, quando atingiu as ratificações, a quantidade de ratificações necessárias para que passasse a produzir efeitos jurídicos. No caso do Brasil, ele foi promulgado pelo Decreto 592, de 6 de julho de 1992. Então, o pacto, só retomando aqui, ele vai estabelecer, além do que os direitos civis e políticos apresentados na Declaração Universal, ele vai estender esses direitos civis e políticos, abordando principalmente direitos humanos relacionados à liberdade individual, a proteção da pessoa contra a interferência do Estado em sua órbita privada e também a participação popular na gestão da sociedade. Esse pacto ele tem 53 artigos. Eu gostaria de destacar 2 pontos, o artigo 6º a 27, que vai apresentar uma série de direitos reconhecidos pelo pacto, como o direito à vida, o direito de votar e de tomar parte no governo, a igualdade perante os tribunais e cortes e também a liberdade e segurança pessoal, impedindo que a pessoa seja alvo de prisão arbitrária. Os artigos 28 a 45, eles também apresentam alguns mecanismos de supervisão e de controle da observância dos direitos apontados no pacto. Nesse caso, eles vão ser a elaboração do relatório pelo Estado parte, enviado a um Comitê de Direitos Humanos instituído pelo pacto, e também a comunicação interestatal entre os Estados partes do pacto. Um outro ponto é que esse tratado internacional, ele levou à elaboração de 2 protocolos facultativos. O primeiro foi aprovado em 1966, e o segundo protocolo facultativo só em 1989, inclusive ele trata sobre a vedação à pena de morte, e no Brasil eles foram aprovados pelo Decreto Legislativo número 311, em 16 de junho de 2009, e ratificado no mesmo ano, na data de 25 de setembro. Porém, até o momento, não houve edição de decreto do Executivo. No caso do outro pacto que eu já falei, o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele vai tratar de questões econômicas, sociais e culturais, como o próprio nome diz, apresentadas na Declaração Universal, mas de maneira mais detalhada. Ele também foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966 e só entrou em vigor também em 1976, no dia 3 de janeiro.
No Brasil, ele foi ratificado pelo decreto número 591 de janeiro de 1992, e basicamente esses direitos eles são obrigatórios e não devem ser suscetíveis ao retrocesso. Então, alguns direitos econômicos apresentados são as condições trabalhistas, a igualdade entre homens e mulheres, o direito à greve, a sindicalização, e em relação aos direitos sociais e culturais, nós temos a questão do padrão de vida adequado, acesso à cultura, direito a vestimento e moradia. Mas, de uma maneira similar, e no caso de uma maneira similar ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, eles também fazem esse mecanismo de observância, né, se os direitos previstos no pacto estão sendo aplicados nos estados, que no caso seria a elaboração de relatórios periódicos enviados ao Conselho Econômico e Social. Obviamente, a declaração ela trouxe diversas influências para o direito brasileiro. A gente pode constatar isso com a própria Constituição Federal de 1988. Inclusive, nós sabemos que essa Constituição ela foi elaborada após a ditadura militar, que foi um período em que diversos direitos humanos e garantias fundamentais foram desrespeitadas, portanto, tinha-se uma ideia muito voltada para que esses direitos e liberdades fossem, de fato, concretizados na Constituição. E os próprios legisladores brasileiros, então, eles procuraram inserir, ao longo de diversos textos legais, essas garantias de humanidade, como, por exemplo, eu já falei a questão da Constituição Federal, nós temos a criação dos crimes de tortura, a Lei 9.455, a alteração da Lei Orgânica de Assistência Social, e dois pontos interessantes, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria criação do SUS, que também tiveram respaldo nos direitos e liberdades apontados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O próprio Brasil, só para ressaltar, como foi apresentado na apresentação, ele aderiu a diversos pactos internacionais que foram baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, em um aspecto, digamos assim, internacional, há outros mecanismos que procuravam garantir que esses direitos da declaração fossem, de fato, implementados, como no caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que foi instituída em 2015, e basicamente determina uma série de metas da área ambiental, social e econômica a serem cumpridas pelos países até 2030. Esses objetivos, digamos assim, essas metas, elas têm, sim, respaldo na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um outro ponto interessante é essa organização não governamental, a Human Rights Watch, que basicamente ela defende a consolidação desses direitos e direitos humanos e a proteção deles. Então, eles são importantes instrumentos que verificam se isso está sendo cumprido nos países, né? Nós temos o relatório deles do ano 2020, que eles apontam, inclusive, a ameaça global da China aos direitos humanos, uma vez que o Estado chinês estava cometendo diversas barbaridades ao que é defendido pelos direitos da pessoa humana. E também nós temos uma parte dedicada ao Brasil, que trata sobre o primeiro mandato do atual presidente, que ele teria cometido uma série de ações que iriam contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porém foram impedidos pelo Congresso e Tribunal. Então, por fim da apresentação, eu só gostaria de destacar exatamente isso. Os direitos humanos, eles foram, ao longo da história, direitos construídos de maneira gradativa, que levou a uma série de movimentos sociais para que eles fossem, de fato, implementados. E até hoje há uma necessidade de se observar a importância de sempre procurar averiguar que, de fato, eles estão sendo cumpridos e, quando não estão sendo cumpridos, os estados eles possam, digamos assim, prestar contas quando isso não ocorre. Obrigada pela apresentação, seria isso. Parabéns, Isabel, muito bem, excelente. O grupo teve na sua voz uma boa apresentação, assim, demonstrou bem a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, antes de eu concluir efetivamente a aula de hoje, eu vou parar aqui a gravação